Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua palavra. O texto para a nossa breve reflexão hoje ele encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 6, diz assim: Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Eu quero repetir, todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo, vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Glória a Deus por essa palavra. Esse texto, meus irmãos, chega a ser um texto áureo usado na hora da oferta. Quem frequenta a igreja evangélica brasileira sabe que esse texto é bastante usado ali, fazendo um revezamento com Malaquias 3:10, a questão de roubar os dízimos de Deus. Bom, eu creio que esse texto, apesar de ele se referir a dinheiro, sim, mas Paulo, como um homem totalmente espiritual que nos chama a andar no Espírito o tempo inteiro, mais do que isso, ele era um fariseu e muito rico, e devido ao chamamento que ele teve do Senhor, acabou indo padecer por amor a Cristo, e por amor às almas, padecer em prisão, largando tudo, até a vida boa que tinha. Não é verdade? Então chega a ser um pouco contraditório pensar, até mesmo porque na segunda epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele mesmo fala que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E ele mesmo nos chama a andar no Espírito o tempo inteiro. Bom, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes para nós usando esse texto de Paulo. Ele começa falando: lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Esse texto ele é bastante autoexplicativo. Creio que eu não preciso nem mexer nele, mas eu gostaria de colocar algumas questões que o Senhor ele olha justamente a nossa motivação, e é pela quantidade daquilo que nós semeamos que ele olha as intenções do nosso coração e as motivações. Quanto mais nós confiamos, mais nós vamos semear. Perceba que a condição da colheita está totalmente relacionada à quantidade de sementes que nós vamos plantar. É a intenção de Deus, meus irmãos. Tanto que Salmo 126, versículo 6 fala: aquele que sai semeando e chorando. Eu falo aquele que, algumas versões traz, aquele que anda semeando e chorando colherá os feixes de júbilo. Ou seja, ele sai pelo caminho, semeando. Mas perceba que ele entende que o semear deve ser enquanto se anda, enquanto nós estivermos andando, teremos sementes para semear. O Senhor todo dia espera que nós lancemos a boa semente. Qual é a boa semente, Alisson? Todas que se relacionam com Jesus Cristo. Jesus Cristo plantou o tempo inteiro, desfazendo as obras das trevas e fazendo as suas obras. Ao mesmo tempo que ele desfazia as obras das trevas, ele também fazia as obras dele. Apesar de serem diferentes e uma denunciar a outra, essa é a forma como nós devemos andar. O Senhor coloca amor, verdade, honestidade, bondade, lealdade, transparência em nosso coração. E ao contrário disso, são as sementes do mal que nós devemos desfazer. E o próprio Paulo fala em Efésios 5:11, denunciai abertamente as obras das trevas. E além disso, nós devemos tomar cuidado com o lugar que nós plantamos, não é verdade? Porque quando Paulo fala para nós denunciarmos abertamente as obras das trevas, ele fala que nós não devemos contribuir com as obras infrutíferas da terra. E como que é isso, Alisson? Bom, Mateus capítulo 13, versículo 9, a parábola do semeador. As sementes que caem à beira do caminho, quem tem acesso a ela, meus irmãos,
é justamente o diabo. E como que é que ele tem acesso? Bom, fala daquele que semeia, daquele que recebe a palavra e não a entende. E o que causa a falta de entendimento? Meus irmãos, o nosso pensamento ficar titubeando entre um e outro. Nós temos que ter firmeza e convicção de que Jesus é bom e as suas sementes são boas. E quanto mais nós plantarmos, mais nós colheremos. Pergunta, e ele fala no versículo 7, ele fala: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por relutância ou por obrigação. Ou seja, a decisão é individual. Cada um decide, além da semente que vai plantar, o quanto vai plantar. Lembrando que no livro de Eclesiastes fala que aquele que espera o tempo bom e não semeia, não colhe. Então nós devemos, é obrigação nossa decidir semear, e mais do que isso, é obrigação nossa decidir o quanto nós vamos semear. Agora, Deus não quer que nós façamos por relutância e obrigação. E como que vem a relutância e a obrigação? Normalmente quando nós temos a influência do mal. Zacarias capítulo 4, versículo 6, nem por força, nem por violência. Eu ouço muito, por exemplo, as pessoas pregando sobre dízimo, falando do espírito devorador. Bom, eu não creio que Deus é mau porque nós deixamos de dar um dízimo e nós vamos atrair o espírito devorador para nós. Não. O dízimo ele é dado a partir dos despojos, ou seja, os despojos é aquilo que se conquista depois que você vai a uma guerra. Foi assim com Abraão, dando para o primeiro sacerdote, que tem a tipologia do Senhor Jesus Cristo, Melquisedeque. Vocês podem ler Hebreus capítulo 7, que vocês vão ter a clara evidência do que é o dízimo. Bom, e eu não prometi não entrar nesse mérito e nem quero, porque a grande questão é que nós não devemos fazer por força e violência. Quando nós somos pressionados, achando que vai ter um espírito devorador que vai comer todas as nossas sacolas e devorar todas as nossas colheitas, nós logo plantamos e acaba sendo uma obrigação. E o Senhor não quer que nós plantemos isso, nem por relutância também, porque olha só, quando nós ficamos relutantes assim, será que devo, será que não devo? Se tiver dúvida, meus irmãos, é melhor nem plantar. O espírito devorador, nós podemos ler sobre ele em Joel. Sim, foi um juízo de Deus para aquele povo, mas voltado à adoração. E quando o Senhor pergunta assim, estão me roubando dos dízimos e das ofertas, ele manda o profeta Malaquias confrontar os sacerdotes da época, que deixavam e ensinavam de maneira errada. Então nós devemos olhar todas essas situações para quê? Para que nós não venhamos a ser enganados e assim ter falta de entendimento. Então plantando na beira do caminho. Por quê? Ele continua falando, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus não está falando que não ama quem não dá. Ele só está falando que ama quem dá com alegria. E como que é essa alegria, Alisson? Bom, eu quero falar de Jesus novamente, porque eu sempre venho para pregar de Jesus. Perceba que ele relaciona amar com dar. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha o Filho eterno. Ele plantou uma semente de eternidade em nosso coração, o seu Filho Jesus Cristo. E é impressionante perceber isso, porque eu já falei e quero falar, a raiz de amar, no hebraico amar significa ahavá, e o ahavá ele vem do mesmo sentimento que nós temos por uma pessoa querida, um amor de um cônjuge por um esposo por a sua esposa, um pai pelo filho. Esse amor é relacionado a sentimentos e não ao amor ágape incondicional. E Deus tem esse sentimento, esse amor o mundo de tal maneira não é aquele incondicional ainda. O incondicional é aquele que fala de Jesus para a cruz. E a raiz de ahavá é a rave, que significa doar, ou que seja dar. Tem muita gente que não consegue dar. Por quê? Porque não tem o que dar. Porque é o Senhor, ele fala, olha só aqui, pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Ou seja, o Senhor enche a sementeira
daquele que está semeando. Quanto mais você semear, a impressão é de que Deus mais lhe dará semente. Ou seja, quanto mais nós amarmos, mais nós ficaremos aperfeiçoados no amor e mais amor o Senhor nos dará, para que nós possamos transbordar e assim passar. E eu estou falando aqui de uma semente só, que é o amor. Por quê? Olha o que fala Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vem comigo. Por quê que é dar com alegria? Olha o que fala. Perceba, mantenhamos o olhar fixo. Em Jesus, mantenhamos o olhar fixo em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E essa é a alegria, porque a alegria aqui nesse caso não vai ser um sentimento. Você acha que Jesus, ele pediu, meu irmão? Ele, Pai, afasta de mim este cálice. Ele pediu à beira da cruz para que o Pai o pudesse livrar, mas contudo seja feita a tua vontade. A alegria dele estava relacionada com fazer a vontade de Deus. E muitas vezes nós não sentiremos aquele sentimento de felicidade, de alegria ao fazer o que o Senhor quer. Poderemos entrar em dúvida, mas o Senhor mesmo assim nos ama. Quando nós suportamos vergonha, nós suportamos humilhação, suportamos tudo para que nós possamos cumprir com a vontade dele e cumprir o propósito dele em nossa vida. Não é fácil? Não, irmãos. Até Jesus pediu, vamos dizer ali, pediu para sair. Pede para sair, 02, pede para sair. Bom, eu estou levando um pouco na brincadeira para descontrair, mas foi muito sério, porque ele suava sangue. E em alguns momentos da nossa vida, a dor vai ser intensa, nós não vamos sentir alegria. Mas, contudo, o Senhor nos incentiva a continuar plantando. E ele fala, Deus é capaz de dar todo tipo de bênção para que em todo tempo vocês venham, para que todo tempo vocês tenham tudo o que precisem e muito mais ainda para repartir com os outros. É a questão da sementeira, o que eu falei, é toda a questão envolvida. Ele mantém a nossa sementeira cheia a partir do momento, mas percebe que ele fala, olha, conceder todo tipo de bênçãos, então não está só relacionada à oferta financeira, não é verdade? Para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisem. Bom, irmão, eu não sei vocês, mas eu não preciso só de dinheiro, na verdade, o Senhor tem me suprido mais do que eu mereço. Graças a Deus por isso, passo por dificuldades como todos os irmãos. E não tenho nada contra, sabe, as ofertas financeiras. Não. Eu só peço que tomem cuidado em qual terreno tem plantado, para não plantar fora do caminho, porque senão quem se aposta desse dinheiro é o inimigo das nossas almas. Eu faço dessa forma, irmãos. Eu, Alisson, faço dessa forma. Eu gosto de escolher pessoas que edificam a minha vida e planto como uma semente. E escolho também pessoas que eu sei que está precisando. Porque, por exemplo, quando nós damos, muitas pessoas dão dízimo na igreja, e não tenho nada contra dar o dízimo na igreja, mas com a intenção de quê? De se livrar da ação de amor. Mas nós precisamos, isso não livra, segundo a Deus, a intenção do amor que precisa. Sabe, não adianta parar com o ar-condicionado ligado no sinal, vendo alguém que precisa, pensando, eu já dei o dízimo na igreja, lá eles se viram para ajudar, não é verdade? E muitas pessoas fazem isso. Lembra de quando Jesus olha a viúva ofertando? Os fariseus, eles passavam jogando a moeda, como se, por exemplo, depois o responsável faz uma boa obra ali, uma caridade, e está tudo certo. Como se Deus não estivesse olhando os nossos atos e, mais do que isso, o nosso coração. Sei que apertei um pouco, mas é verdade. O mundo, ele é muito mais do que o nosso umbigo. E é necessário nós ajustarmos a nossa lente para olhar com a lente do amor de Deus. Muitas vezes ele vai nos colocar em um lugar não para ofertar dinheiro, mas para ofertar a mão para quem está caído. E é necessário que nós estejamos atentos. Somente andando no Espírito nós podemos fazer isso. Eu quero terminar com o Salmo 112, que é o versículo que Paulo cita. Ali ele fala, no versículo 9, ele fala assim, compartilha generosamente com os pobres. Lembrando que pobre pode ser um pobre de espírito, como fala em Mateus 5,4. E seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Agora, quem é que lembra para sempre? Somente Deus, irmãos. E ele fala assim, ele terá influência, ele fala assim, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. E esses atos terão influência e honra. É dessa forma, meus irmãos, nós precisamos plantar no lugar certo, com a motivação correta,
com a perspectiva correta, sempre sabendo que Deus é quem faz superabundar toda a obra. E eu quero terminar falando que se você é esse semeador que tem semeado chorando, às vezes só para fazer a vontade de Deus, meus irmãos, pode saber que no final ele falará infinitamente mais do que você pensa, conforme o propósito. E não só as sementes financeiras superabundarão, mas todas as outras, amor, alegria, paz para dentro do teu coração e da tua família. É isso que eu desejo no dia de hoje, que todos tenham uma boa semana, que possam ficar com essa breve reflexão. A paz do Mestre. Tchau, tchau. Até uma próxima mensagem.